Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quem perde um ente querido muitas vezes tem também um grande problema financeiro pela frente. Isso acontece quando o parente falecido deixa dívidas. A maior parte das pessoas nem sabe quais são as regras para o pagamento e se o valor devido entra na conta da herança. As dívidas assombram os brasileiros, até mesmo depois da morte. Quase 30% das famílias brasileiras tinham dívidas ou contas em atraso em julho, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E dessas famílias, 10,7% disseram que não tem como pagar as dívidas assumidas. As dívidas prescrevem com o tempo? A prescrição significa que a dívida não precisa mais ser paga? Quando o devedor morre, a dívida tem que ser paga pelos herdeiros? E quando uma dívida é resultado de uma cobrança abusiva, o que fazer? O 15 Minutos de hoje conversa sobre essas e outras questões com a coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim. Bem-vinda ao podcast, Ione. Olá, tudo bem, Celso? Olá a todos. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Bem-vinda, Giovana. Oi, Celso. Obrigada pelo convite, Ione. Ione, em tempos de orçamento apertado e inadimplência, receber uma cobrança abusiva é uma situação que gera alguns transtornos, né? Como o consumidor pode identificar que está sendo vítima de cobranças abusivas? Olá, Giovana, essa questão é muito importante porque é um momento em que o consumidor recebe muitas ligações, às vezes com bastante agressividade por parte das empresas que fazem esse trabalho de recuperação de crédito. Então, a primeira questão que o consumidor deve estar atento é se ele se lembra de quando a dívida foi firmada, quem é o credor e qual tipo de proposta que está sendo apresentada. Porque muitas vezes essa empresa está fazendo uma ligação cobrando uma dívida que já passou dos 5 anos, o prazo que a gente considera como período prescrito da dívida. Mas é importante deixar claro, né, Ione, que a cobrança de forma legítima é um direito de empresas e de fornecedores. Mesmo assim, existem regras para se fazer uma cobrança? Sim, Giovana, a questão do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a cobrança ela pode ser feita desde que ela respeite o consumidor, não coloque ele em uma situação vexatória, não abuse dos horários em que essa cobrança está sendo feita, né, por telefone, sobretudo, e que não seja utilizadas termos agressivos ou que denigrem a imagem dessa pessoa. Então, a cobrança ela pode ser feita por escrito, ela pode ser formalizada por meios que respeitem as condições e o objetivo da cobrança. O consumidor pode pedir que as cobranças feitas de maneira abusiva sejam interrompidas? Ele pode reclamar, sim, ele deve reclamar às empresas, né, do Serviço de Proteção ao Consumidor, através dos PROCONs, através da própria plataforma do consumidor.gov.br, reclamando sobre a forma assediosa que essas empresas estão fazendo essa abordagem. A gente, até um trabalho recente, Celso, nós fizemos para saber quem é que respondia pelo roteiro, né? A forma como as empresas fazem essa abordagem aos consumidores. Isso há algum tempo já, e os bancos informaram que esses scripts eram feitos pelos bancos, eram monitorados pelos bancos para evitar esse tipo de abuso, e que empresas que eventualmente faziam abordagens agressivas eram penalizadas dentro da política da própria instituição. E caso o pedido não seja atendido, o consumidor pode acionar a justiça? O que é preciso para comprovar que a empresa está cobrando de uma maneira que causa prejuízos ou expõe o consumidor? O consumidor ele pode gravar, eventualmente, se ele recebe, porque tem pessoas que recebem centenas de ligações, assim, nos horários mais inoportunos, ou mesmo em familiares que também, eu não sei como eles conseguem obter essas informações e fazem esse tipo de ligação. Então, ele pode registrar o número das reclamações, identificar a origem do telefone pertencente a essas empresas e entrar com uma ação no juizado especial civil por danos, né, por danos morais
morais pela forma como ele está sendo assediado. Agora, evidentemente que isso não impede que ele tenha ciência do tipo de cobrança que ele tem, que ele procure o credor. Se for uma dívida que ainda está dentro do prazo de 5 anos, que é o que estabelece, né, o artigo 43, que a dívida ela não morre. É importante a gente destacar isso, Celso, porque muita gente pensa que assim, passou 5 anos, a dívida acabou, morreu. Não, não é bem assim. Na verdade, a dívida ela não pode mais ser objeto de cobrança e não pode constar nas listas de serviços de proteção ao crédito. Mas se você quer estabelecer o relacionamento com aquela instituição onde foi originada a dívida, ele precisa acertar essa cobrança com a empresa. Agora, o consumidor pode recorrer da própria cobrança, julgando que os juros impostos pelas empresas foram abusivos, que estão extremamente altos e fora do padrão? Sim, é um direito do consumidor questionar a forma como essa dívida está sendo cobrada. Uma vez que, se é uma dívida que está em atraso, com inadimplência e vem sendo corrigida, né, sobretudo cartões de crédito que têm taxas de juros extremamente elevadas, quando elas param de ser pagas, essa correção ela não é interrompida. Então, ela continua sendo corrigida. Hoje, a gente tem uma taxa média aí no patamar de 420% ao ano. Então, uma dívida de cartão que deixou de ser paga, por exemplo, em janeiro, vamos supor um valor de R$1.000 em janeiro de 2022. Ela vai chegar em janeiro de 2023 no patamar de R$4.200. Né, 420% ao ano. Então, é evidente que esse é um direito do consumidor questionar o pagamento dessa dívida mediante essa correção abusiva que foi aplicada por uma dívida que deixou de ser paga por N motivos, né, entre eles desemprego, falta de renda, enfim. É algo que é um direito do consumidor pedir essa revisão para que ele possa minimamente ter condições de pagar essa dívida. Agora, Ione, pode até parecer óbvio, mas muitas pessoas confundem a cobrança abusiva com a indevida. Qual a diferença entre elas, hein? A cobrança abusiva é quando ela está legalmente dentro do que a lei estabelece, né? Por exemplo, cobrar juros numa operação de crédito. Ela é permitida, né? O sistema financeiro tem autonomia para estabelecer uma taxa de juros sobre uma operação de crédito. Agora, indevida é quando você não tem essa condição, não tem essa, por exemplo, no caso de um juros de correção por atraso, por inadimplência, quando você pratica taxas de multa que excedem 2%. Então, isso é indevido. Então, você tem uma diferença. Indevido é aquilo que não pode ser aplicado. Abusivo é aquilo que é aplicado dentro da lei, mas que está em patamares fora daquilo que é considerado aceitável, fora das médias. Vamos retomar um assunto que você já esclareceu aí, mas a gente detalha melhor. A gente sabe que não existe mágica que faça uma dívida desaparecer, mas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, depois de 5 anos as dívidas caducam, elas prescrevem. O que significa isso? A dívida, ela desaparece? A dívida, quando a gente fala caducou, é que a dívida entrou em atraso, a instituição responsável por essa dívida nunca encaminhou ao consumidor nenhuma notificação alertando de que aquela dívida está em atraso e ela pode ser negativada por existência dessa dívida. E simplesmente passou 5 anos e a empresa não cobrou. Então, essa dívida ela é considerada como uma dívida que a própria instituição não teve o cuidado mínimo de comunicar ao consumidor e registrar essa dívida. Então, ela vai caducar, porque ela não tem o histórico que estabelece que ela foi ativada dentro do serviço de proteção ao crédito. Lembrando sempre que o próprio artigo 43 estabelece que qualquer dívida, para ser negativada, ela precisa ser previamente comunicada ao consumidor. Então, ele precisa receber e ter a possibilidade de, pelo menos 10 dias antes do prazo de negativação, o direito de ter medidas alternativas para efetuar o pagamento da dívida. Não havendo resposta por parte do consumidor, mas ele recebendo este aviso, esta dívida está legalmente, pronta para ser registrada no serviço de proteção ao crédito e respeitando aí o prazo de prescrição de 5 anos.
Agora, Ione, as dívidas caducadas, elas influenciam na pontuação de crédito do consumidor? Por exemplo, ao consultar o CPF no Serviço de Proteção ao Crédito, haverá restrições? Essa questão do cadastro positivo e do pontuação de crédito é bastante polêmica, né? Porque o próprio cadastro positivo, ele estabelece que o prazo é de 10 anos e a restrição no cadastro de negativação é de 5 anos. Evidentemente que esse histórico de informação, ele vai constar, de alguma forma, dentro dessa avaliação, mas em tese ele não deveria ser computado, porque ele prescreve em 5 anos, né? Falta muita clareza na forma como esses dados são apurados e sobre a real validação ou não dessas informações na apuração da pontuação de crédito e do cadastro positivo do modo geral. Agora, vamos fazer um alerta principalmente para aquele percentual de devedores, né, que a gente afirmou aqui que não tem condições de assumir a dívida, de quitar a dívida. É importante que eles façam uma comunicação à entidade que emprestou o dinheiro para que os juros não continuem correndo, né, e aumentando com isso a dívida. Sim, essa é uma questão muito importante, Celso, porque o credor, ele precisa estabelecer uma relação com o devedor. Mesmo que eu esteja desempregada, não vou ter nenhuma condição para fazer o pagamento dessa dívida. Essa tentativa, essa demonstração do devedor de que sim, eu reconheço que eu devo, estou tentando encontrar uma alternativa para que a minha dívida tenha uma pausa, por exemplo, para que seja retomada no momento mais adiante, para que esse período onde essa dívida está sendo monitorada possa encontrar soluções menos abusivas para o consumidor, que é essa correção, é a incidência de juros, de multa por uma série de ocorrências que ele efetivamente não teria condições de cumpri-la de outra forma. Então, é importante ter esse diálogo, estudar mesmo como que eu posso obter um desconto mais adiante, estabelecer uma outra forma de repactuar essa dívida. Então, esse diálogo ele é importante, sinaliza o interesse do consumidor e não ficar simplesmente omisso às condições que ele tem de endividamento, para que futuramente ele também, não sendo assistido dentro desse diálogo franco e direto com o credor, ele também possa ser subsidiado pelos documentos, dizendo eu tentei várias vezes estabelecer, dizendo as minhas condições reais e não fui assistido pela empresa. Você já esclareceu aí que a dívida não desaparece. E se os juros continuam correndo, aumenta o valor do débito. Agora, se o devedor não pagar enquanto estiver vivo, essa obrigação passa aos herdeiros? Sim, existe essa possibilidade, Celso, porque se a pessoa que tinha dívida, ela possuía bens, antes de ser feito qualquer divisão dos bens, as dívidas vão ter prioridade. Dependendo da dívida que esse consumidor deixou em vida, elas entrarão dentro desse inventário e terão prioridade sobre o pagamento e a distribuição do restante dos bens para os familiares. Então é importante que esse diálogo que a gente falou anteriormente seja feito e, sobretudo, quando a pessoa possui bens. Se o devedor que faleceu não deixou bens, os herdeiros têm que usar o seu próprio dinheiro para pagar dívidas que eles não fizeram? Nessa condição, não, porque se ele não tem bens, você não tem como transmitir para outras pessoas as suas dívidas. Tudo dívidas bancárias, tá? É importante frisar que aí você pode ter dívidas que, por exemplo, de aluguéis, que a pessoa continua dentro do imóvel, a dívida existe, aí precisa encontrar outros mecanismos, dívidas sobre impostos como o IPTU, que ainda continua ativo, né? No caso do IPTU, a gente está falando praticamente de alguém que tinha bens, né? Então, está num outro caráter, mas a dívida de aluguel, essas dívidas precisam ser discutidas com o proprietário, com a administradora, para que ela seja repactuada. Ione, antes de finalizar, ao perceber que algum desses direitos já citados aqui durante a nossa conversa estão sendo violados durante as cobranças, o consumidor pode solicitar ajuda gratuita por algum órgão público? Sim, se o consumidor tiver renda até 3 salários mínimos, ele pode recorrer às defensorias públicas que vão dar assistência. Acima desse patamar, os PROCONs
tem, dentro das suas atribuições, esse tipo de acolhimento. O IDEC hoje, como é uma associação sem fins lucrativos, ele não faz esse atendimento individualizado, né? A gente atua coletivamente, então a gente apura o dano causado e reclama junto às instituições ou mesmo aos parlamentares para que haja melhora na legislação. Então o consumidor, ele deve procurar essas entidades, pode registrar suas reclamações no canal do consumidor.gov.br, que pertence ao Ministério da Justiça, então é um órgão também do Estado para fazer o acolhimento das reclamações. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos da coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, Ione Amorim. Muito obrigado, Ione. Muito obrigada e estou aqui à disposição de vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana. Obrigada mais uma vez pelo convite, Celso e Ione. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.